Olha, a gente fala agora do caso da idosa de 73 anos que teve a perna amputada por um erro médico na última sexta-feira. Você viu essa história com exclusividade sexta-feira aqui no Cidade. O Ministério Público e a OAB vão acompanhar de perto o caso. O procedimento que deveria ser realizado na idosa era uma correção devido a uma fratura no tornozelo da paciente, ou seja, não precisava amputar a perna da paciente. Infelizmente, ela saiu da sala de cirurgia sem uma das pernas. Quem vai falar para a gente, ao vivo, sobre a repercussão dessa situação é a repórter Beatriz Lacerda. Bia, a gente contou essa história, inclusive, na frente do HGE, na última sexta-feira, em primeira mão, aqui no Cidade, né? Teve uma coletiva no sábado, né? O que é que a gente tem de atualização dessa história? Boa noite. Mais uma vez, boa noite para você, Edson Moura, boa noite para quem está acompanhando o Cidade Alerta Alagoas. O próprio HGE convocou a imprensa, falou abertamente sobre o caso na última sexta-feira, admitindo o erro médico de amputação da perna de uma idosa de 73 anos, que, como você acabou de explicar, estava internada para fazer uma outra cirurgia. De lá para cá, a OAB se manifestou, inclusive oficiando o Ministério Público de Alagoas para que esse caso seja acompanhado muito de perto. Eu estou aqui ao lado, inclusive, do seu Gilberto Irineu, que é o presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas, que desde sábado vem mantendo conversas com representantes do Ministério Público, pedindo providências e a devida apuração do caso. Lembramos também que toda a equipe médica já foi afastada e uma sindicância foi aberta. A equipe médica que participou do procedimento foi afastada e uma sindicância foi aberta pelo HGE. Doutor Gilberto, vocês não descansaram no final de semana, né, pedindo para que o Ministério Público prestasse bastante atenção ao desdobramento desse caso, né? Boa noite. Boa noite, é verdade. O Ministério Público se constitui advogado da sociedade, né? E a OAB hoje expediu um ofício com alguns elementos para a 59ª Promotoria, solicitando que o Ministério Público, aquela promotoria, estabeleça os procedimentos investigatórios e acompanhe de perto esse caso. Por quê? Porque ali foi, eu diria, amputado um membro de forma permanente, é uma deformação permanente. Houve uma ofensa, foi ferido a saúde de uma paciente. A posição hoje do hospital em querer transparecer, em deixar claro, é uma posição plausível, correta. Mas não basta apenas uma sindicância interna. É preciso, por exemplo, que haja realmente uma participação ativa, a OAB defende, da Polícia Judiciária para estabelecer uma investigação completa e prestar conta à sociedade. Saber se foi imperícia, se foi negligência, né? O que realmente aconteceu, ou imprudência, o que realmente aconteceu ali. Portanto, a OAB está bem atenta em relação a isso. O Ministério Público tem dado uma atenção especial a esse caso, e isso é muito bom. A OAB vai continuar acompanhando, vigilante, dando também atenção à família. E o que nós queremos é que tudo seja esclarecido. E para ser esclarecido, é preciso a presença da Polícia Judiciária. Muito obrigada, doutor Gilberto Irineu, que é o presidente da Comissão Especial do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas, falando sobre essa cobrança feita diretamente ao Ministério Público, que se pronunciou hoje através de nota. Ele designou a promotora Louise Teixeira para acompanhar a investigação desse caso através dessa promotoria, que foi citada aqui pelo doutor Irineu, e o Ministério Público vai, inclusive, oficiar o HGE e o governo do estado para saber quais providências foram tomadas até o momento e quais providências deverão ser tomadas daqui para frente. Ou seja, também está vigilante nesse caso de erro médico que deixou uma senhora de 73 anos, que, diga-se de passagem, tinha uma vida ativa, segundo familiares, agora com uma deformação permanente, que é uma amputação. Agora vamos acompanhar a entrevista que foi concedida pelo diretor médico do HGE, o Rodrigo Melro, este final de semana, em que ele conta melhor o que aconteceu e quantos profissionais foram afastados. Vamos ouvir. Na verdade, não era para ter sido feita essa cirurgia, a cirurgia era para ser correção da fratura da paciente, tá? E foi feito, então, uma amputação, ocorrendo um erro médico, e a gente, assim que soube da situação, né, já viemos todos para cá, fomos mobilizados, juntamente com o secretário de Saúde, Gustavo, já veio para cá para a gente tentar entender a situação. De imediato, a gente já afastou toda a equipe que estava no bloco cirúrgico, né, envolvida nessa cirurgia, tá?
abrimos uma sindicância para poder apurar a situação com os detalhes do que ocorreu, para a gente tomar todas as providências possíveis e cabíveis, tanto administrativamente quanto de atenção à paciente, logicamente tentando diminuir um pouco seus danos da melhor forma possível, dentro de uma situação dessa irreversível, né? Você não tem uma justificativa, foram afastados o médico vascular, o anestesista, circulante, enfermeira, tá? E o instrumentador, 5 pessoas inicialmente. Tá? A gente vai apurar, se tiver necessidade e mais pessoas envolvidas, vamos afastar até que seja apurado corretamente tudo isso que aconteceu. O Estado se compromete em dar toda assistência à paciente, desde esse pós-operatório até sua reabilitação total, tá? Que logicamente, a reabilitação inclui medicamentos, né? Inclui fisioterapia, inclui mobilidade, que pode incluir, logicamente, no início uma cadeira de roda, posteriormente uma prótese, e toda essa reabilitação necessária para ela, para não faltar nada, né, para ela, e tem também a parte psicológica também, então a gente vai estar focado nisso aí. O Estado se comprometeu, né, o doutor Gustavo Pontes, o secretário de Saúde, se comprometeu, veio aqui, conversou com a família, conversou com a paciente e deu todo o apoio e vai continuar dando para minimizar o dano ocorrido. Exatamente, hoje à tarde, o secretário de Estado da Saúde de Alagoas, Dr. Gustavo Pontes de Miranda, se reuniu com familiares dessa idosa de 73 anos. E nessa reunião, alguns acordos, né, já foram firmados daqui para frente. O compromisso que o governo do Estado está assumindo em dar todo o suporte necessário à adaptação dessa senhora agora, né, que ela só vai ter uma perna e precisa de uma série de adaptações para se locomover, para viver uma vida normal, né, com o mínimo de danos possível depois desse erro médico. Então, ficou pactuado o seguinte, que a assessoria, né, a assistência jurídica da família confirmou que ela vai receber a assistência necessária para o seu bem-estar através da transferência de recursos necessários à sua imediata manutenção, bem como a concretização da adaptabilidade da sua morada. Ainda também confirma uma nova reunião para o ajuste de demais danos a serem reparados daqui para frente, e a confirmação de que ela vai ter sim essa reparação no que for preciso. Toda vez que eles identificarem que é necessário mudar a estrutura da casa, ou comprar uma cadeira de rodas, ou transferir recursos para a compra de medicamentos e sessões de fisioterapia, por exemplo, é o Estado que vai arcar com tudo isso, e outras reuniões ainda devem ser feitas daqui para frente para que essa idosa tenha a melhor recuperação possível. Ela que é lúcida e está acompanhando todos esses acordos e o desdobramento da história através da família e dessa advogada que assina a nota encaminhada à imprensa. Edson. Perfeito, Bia. É claro que, assim, apesar de ser uma situação irreversível, porque essa senhora nunca mais vai voltar a ser a mesma senhora que deu entrada no hospital para resolver um problema no tornozelo, né? Ela ficou sem um membro, né? Por mais que haja o acompanhamento, e é louvável, né, o posicionamento do Estado imediato, inclusive, sem precisar que a família entre na justiça para solicitar isso é louvável, né? Mas eu queria aproveitar que você está com um representante, inclusive, da OAB, ô Bia, só para fazer uma pergunta para o doutor. Por exemplo, se a família, mesmo tendo todos esses acordos já, né, sinalizados por parte do governo, a família tem direito a pedir uma indenização também na justiça por danos, enfim, pelo que aconteceu, pelo erro médico? A pergunta do Edson é a dúvida de muita gente, doutor Irineu. É se apesar desses acordos de reparação de danos que o governo tem feito, no sentido de ajudar essa idosa no dia a dia dela, a família também pode entrar com um pedido de reparação, né, na justiça, de uma indenização pelo que aconteceu. Sim, a legislação garante isso, e como o HGE e o Estado já se pronunciou e assumiu realmente o erro médico, oficializou isso, ela pode muito bem, a advogada, pleitear de imediato já uma reparação, né, por danos corpóreos, por danos morais, porque essa paciente de agora em diante, queira ou não, ela vai ter, não vai poder se locomover, né, e isso fere muito também toda a estrutura psicológica, emocional, afetiva e social. Portanto, é dever do Estado, eu diria, indenizar, né? Já que isso ocorreu nas dependências
do Estado, numa dependência pública, e eu volto a dizer, para ter uma maior transparência, além do que já tem, que já está tendo, é necessária a presença da Polícia Judiciária através do inquérito policial para apurar tudo o que ocorreu ali. Muito obrigada, doutor Gilberto Irineu, que é o presidente da Comissão Especial do Idoso, falando pela OAB. Lembramos que o Ministério Público também já se manifestou, já designou uma promotora, a doutora Louise Teixeira, para apurar esse caso, né, essa investigação que vai acontecer a partir do erro médico. Então, eles vão se reunir, né, com os representantes do HGE, querem saber. E além da própria sindicância que há interna, de forma administrativa, também deve haver uma investigação criminal do caso para saber quem foi o responsável por esse erro médico que vitimou uma senhora de 73 anos.